Fala, torcedores são paulinos, torcedoras são paulinas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal favorito do velho fanático do tricolor. E eu tava programado para gravar um pré-jogo hoje, né, de São Paulo e Ceará, que vai acontecer mais tarde. E acabei ligando a televisão e vi a notícia de que o Maradona faleceu lá na Argentina, né, teve uma parada cardiorrespiratória. E eu não vou falar muito do Maradona aqui, porque o canal é focado principalmente ao São Paulo. Mas eu queria só falar que talvez para nós brasileiros a gente não tem noção do que o Maradona significa para o povo argentino, né? Para quem não sabe sobre a Guerra das Malvinas, né? Eu não tenho um conhecimento muito avançado sobre isso, mas eu sei que os argentinos, depois de perder a Guerra das Malvinas, eles ficaram muito mal, né? Tiveram um sentimento de derrotado e queriam de alguma forma uma vingança, né, contra a Inglaterra, o que aconteceu na Copa do Mundo, e os argentinos se sentiram meio que vingados, né, por conta disso. E o sentimento com a Inglaterra era muito, assim, era bem tensa a relação. E se você não gosta do Maradona, assim, vamos pelo menos respeitar. Tem várias coisas sobre o Maradona que eu mesmo não concordo, mas vamos respeitar quem tá sofrendo, porque pensa que para algumas pessoas o Maradona ele significa o que o Messi significa para você que é fã do Messi hoje, o Cristiano Ronaldo, na minha geração o Ronaldinho. Então vamos só respeitar, mesmo que você não goste, a dor de quem tá sofrendo aí. Porque eu particularmente não vi o Maradona jogar, sei quem foi o Maradona, mas não vi. E eu respeito muito a dor dessas pessoas e meus sentimentos aí com quem tá sofrendo, com quem é fã, para todo o povo argentino que gosta do Maradona, e desejo que vocês tenham muita força para passar desse momento aí. Mas enfim, pessoal, canal sobre o São Paulo, né? Vamos falar do São Paulo. Hoje o São Paulo enfrenta o Ceará às 7h15 da noite, é isso? Porque aqui pra mim o horário é diferente, vai ser às 5h15. O Ceará não vence 3 partidas, né, como mandante, está fazendo uma campanha muito ruim, e pro São Paulo é uma chance de chegar lá em cima, né, nos líderes. Pode ser líder essa rodada, desde que o Atlético não ganhe, só que tem um porém. O Atlético ele vai jogar quarta-feira hoje, né, só que esse jogo ele é adiantado da rodada do fim de semana. Ou seja, o São Paulo, mesmo jogando hoje, em relação ao Atlético ainda tem 3 jogos de diferença. Para os demais vai agora baixar para 2. Por isso é fundamental a gente fazer valer esses jogos que a gente tinha a menos. Só que tô vendo muita gente preocupada porque o Ceará, nessa situação que tá, assim, com todo o respeito ao Ceará, tá? Veio muita gente me criticar porque eu falei como é que pode tomar gol do Vasco lá no meu react, mas não é desrespeito ao Vasco. Só reconhecendo a situação que o clube está atualmente, era a obrigação do São Paulo ganhar. Sem falar dos 9 jogadores que o Vasco não tinha. Então, de novo, com todo o respeito ao Ceará, é muito importante a gente ganhar esse jogo. Principalmente por essa fase que vive o Ceará. Mas é aí que muito torcedor são paulino está preocupado. Por quê? O São Paulo, esse Ceará de hoje é o típico time que vai dar trabalho para o São Paulo. Porque o São Paulo contra os piores times da tabela sempre tem mais dificuldade. Será que tem? Eu fiz umas estatísticas aqui, não sou numerólogo, não ligo muito para essas coisas, mas eu achei interessante fazer porque eu queria entender por que o São Paulo tem tanta dificuldade contra esses times. E aí eu descobri o seguinte, o São Paulo contra os 10 últimos da tabela tem um aproveitamento melhor do que contra os 10 primeiros. Foi uma estatística meio idiota que eu fiz, mas eu peguei os 10 últimos, os 10 primeiros, e eu cheguei nos seguintes números, eu vou ler para vocês. O São Paulo contra os 10 primeiros da tabela conseguiu 16 pontos em 9 jogos, com 4 vitórias, 4 empates e uma derrota, que foi a derrota para o Galo. Muita gente questiona aquele gol do Luciano, até a CBF veio a público admitir que se enganou, então muito questionável, porém derrota. Perdemos aquele jogo, já era, acabou. O São Paulo marcou contra os times da parte de cima da tabela 14 gols, tomou 9 e tem 5 de saldo. O aproveitamento é de 59%, um aproveitamento meio
meio de tabela, ali para pegar no máximo Libertadores. Em compensação, contra os 10 últimos da tabela, o São Paulo fez 11 jogos, ganhou 21 pontos, com 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, que foi a derrota para o Vasco, lá no primeiro turno. 16 gols o São Paulo marcou, tomou 9, tem 7 de saldo e o aproveitamento é de 64%, é um aproveitamento bom, é quase os 66% que os técnicos falam que um time precisa para ser campeão, que é o mínimo, né? Então, por que a gente acha que o São Paulo, quando enfrenta adversários teoricamente mais fracos, tem mais dificuldade? Cara, assim, a única coisa que eu consigo pensar é que o São Paulo encontra jogos mais difíceis contra os times de baixo da tabela porque eles se defendem mais. Os times de baixo da tabela fazem uma marcação bem atrás, o São Paulo tem muita dificuldade de penetrar a defesa desses times e marcar os gols. Foi assim contra o Vasco, foi assim contra o Goiás, foi assim contra o Bahia, contra o Coritiba. Então, é a única explicação. Só que o São Paulo consegue os resultados contra esses times. Então não dá pra falar que a gente joga pior contra eles. A gente tem mais dificuldade, mas os resultados vêm mais contra eles, né? Se você for comparar, por exemplo, Palmeiras, o Fluminense, são times que estão lá em cima, Flamengo, a gente conseguiu resultados de uma forma mais fácil. Contra o Flamengo foi um pouco mais tranquilo, mais do que eu imaginava. Contra o Fluminense, a gente tomou o gol primeiro, mas foi atrás. Contra o Palmeiras foi um jogo bem complicado no primeiro tempo, mas a gente controlava mais as ações. Então eu acho que a diferença está no jogo e não nos números, né? Até porque eu vou ver uma outra estatística para vocês bem interessante. O São Paulo contra os times de baixo da tabela, ele faz 1,4 gols por jogo e toma 0,81. E os times de cima, o São Paulo faz 1,5 e toma 1 gol por jogo. Então a gente até ataca mais os times da parte de cima, a gente consegue mais êxito. Porém a gente toma mais gol. E faz sentido, porque os times que estão lá em cima, teoricamente, são melhores. Então eu acho que a dificuldade mesmo é de conseguir encaixar o esquema de jogo contra os times que se defendem melhor. Bom, pessoal, hoje eu acho que o São Paulo não vai ter tanta dificuldade porque o Ceará vai jogar em casa, precisa dar uma resposta. Acredito que o Ceará vai um pouco para cima e é um estilo de jogo melhor para o São Paulo. A minha única preocupação é que o Ceará consiga encaixar velocidade nos contra-ataques. O São Paulo sofre muito com isso. Você vê o Vasco se defendeu praticamente o jogo inteiro, mas nas poucas vezes que conseguiu sair em velocidade levou muito perigo. Teve aquele gol do Cano, que eu acho um absurdo, um cara que nem o Cano, que é lento, não é um centroavante rápido, que vai pegar a bola, sair correndo, ninguém consegue ganhar dele na corrida. Ele pega a bola no meio campo, os caras não conseguem acompanhar, o Volpi vai mal pra bola. Então, eu acho que o Ceará pode acabar fazendo isso e complicar o São Paulo. Porém, eu acho que o São Paulo vai ter um pouco mais de facilidade, porque, bom, já falei que o Ceará tá jogando em casa, vai vir pra cima, e talvez seja mais fácil pra gente ganhar esse jogo. Então, pessoal, fiquem ligados, porque mais tarde vai ter o react aqui no canal favorito do Velho Fanático do Tricolor, e eu espero vocês lá. Um abraço pra vocês e vamos São Paulo!